Irmãos, em continuidade a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos do 6 ao 13. Seis ao 13, e se o Senhor permitir, a gente vê todo até o 21. Diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Pois quem é que se faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Oremos. Senhor Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu nos deste a Tua palavra, para que fosse para nós, Senhor Jesus, mas que também nos exortasse, Senhor, nos desse a direção, Senhor, nos iluminasse, nos corrigisse, Senhor Jesus. Senhor, por isso nos fala, Senhor, essa noite, Senhor Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, limpa o nosso coração, Senhor, lava-nos com Teu sangue precioso. Senhor, precisamos da direção do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente viu semana passada sobre a situação de quem é ministro. Ministro. O ministro tem que ser considerado fiel diante do Senhor. Mas a gente precisa perceber que o ministro também sofre. E muitas vezes sofre por causa da compreensão dos próprios irmãos. Aí Paulo começa: essas coisas apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa. Paulo está começando ainda a tratar com a situação de divisão, com a situação de preferências que estava havendo na igreja em Corinto. Então Paulo está dizendo: olha, tudo isso que eu falei até agora, eu estou referindo-se a esse fato de vocês estarem com preferências. Irmãos, nós temos que perceber que cada um de nós é servo do Senhor. E como servo do Senhor, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós servimos ao mesmo Deus. Todos os serviços da igreja são necessários. Cada irmão na igreja é necessário. A gente não pode de forma nenhuma excluir qualquer que seja. A gente não pode de forma nenhuma ser tendencioso, porque Deus quem nos
nos escolhe. Nós só estamos aqui porque Deus escolheu cada um de nós. E nós, como membros do corpo de Cristo, nós somos preciosos para Deus. Ele quer que a gente esteja aqui hoje. Essas coisas apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Vamos lembrar o que está escrito? Vamos lá para Tiago. Capítulo 1. Do 16 ao 18, Tiago, capítulo 1, do 16 ao 18. Então, primeira coisa que Tiago vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. Irmãos, nós muitas vezes somos enganados por aquilo que a gente pensa e que está fora daquilo que a palavra do Senhor nos fala. Versículo 17. Não vos enganeis por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto. Irmãos, se você está aqui, é porque o Senhor quis que você estivesse aqui. E essa salvação, ela vem de Deus. Não só isso, se eu tenho algum dom, se eu consigo fazer alguma coisa para Deus, é porque Ele quem me capacita a fazer. De mim mesmo, irmãos, eu não tenho coisa nenhuma. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, Deus não muda. Nós mudamos, nós nos afastamos, nós complicamos, mas o nosso Deus não muda. E se nós estamos aqui, repito, é pela graça dEle. E se nós fazemos alguma coisa na igreja, se nós temos alguma capacidade até mesmo fora da igreja, é o dom que Deus nos deu. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Irmãos, nós somos gerados de acordo com o querer de Deus. Então não adianta fugir. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, irmãos, quem nos gerou para estarmos aqui foi o Senhor. Então, Tiago, ele está nos colocando onde de fato a gente tem que estar. Primeiro, nós só estamos aqui porque o Senhor nos gerou. Segundo, nós só conseguimos fazer qualquer coisa porque Ele nos permite, Ele nos capacita. Então, se a gente tem, por exemplo, Jorginho, que é um menino inteligente, a gente sabe disso, trabalha lá no setor jurídico, mas quem deu essa inteligência para ele? O Senhor. Até, irmãos, os nossos atributos humanos que nós usamos no mundo secular, Deus quem nos capacitou, Deus quem nos deu. Nós somos incapazes de qualquer coisa, mas a graça de Deus trabalha em nós. Romanos capítulo 12. Versículo 3, 12, 3, 12. Romanos 12, 3. Isso. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós,
que não penseis de si mesmo além do que convém. Não penseis de si mesmo além do que convém. Então vamos pensar sobre nós mesmos. Primeiro, nós somos pecadores. Como pecadores, irmãos, nós estamos carentes da graça de Deus. Como pecadores, o Senhor olhou para nós. Como pecadores, o Senhor enviou seu Filho em nosso lugar, para morrer, para levar a culpa do pecado por nós, a maldição, o castigo. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então é isso que a gente tem que pensar sobre nós mesmos. Que nós somos incapazes, nós não somos ninguém, nós não somos nada. Tudo que nós somos, irmãos, é a graça de Deus que nos atinge, é a graça de Deus que chega até nós. Então, por isso, a gente não deve, de forma nenhuma, deixar com que a nossa consciência, as coisas que nos acusam, nos abale. O que a gente precisa é continuar firme no Senhor, não deixando de que nada nos abale. Porque o Senhor, irmãos, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos faz viver. É por isso que nós estamos hoje aqui, porque é o Senhor, irmãos, que está nos sustentando ou tem nos sustentado até o dia de hoje. Então a gente precisa estar sempre encorajado. Salmo 139. Para gente mostrar ainda quem somos nós e que Deus grande nós temos, irmãos. 139. Irmãos, esse é um dos salmos mais preciosos. Versículo 1. 139, 1. Olha só que coisa linda, irmãos. Ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra, a língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Preste atenção, Deus conhece você. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece até as palavras que você vai dizer antes que elas saiam da sua boca. Mas, irmão, sinceramente, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3 que nós somos inúteis. A Bíblia diz, irmãos, nós somos pecadores. E Deus nos conhece. Não existe nada, irmãos, que a gente faça que Deus não saiba. Nada. Então, se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai perceber que nós somos indignos de receber o Senhor, indignos de ter o Senhor, porque tem muitos pecados e Deus conhece cada um deles. Cada pecado que você comete, Deus conhece. Mas sabe o que é que Deus faz? Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Irmãos, Deus conhece quem é você, mas Ele não te larga. Para onde fugirei da tua face? Deus sabe os seus pensamentos, mas não deixa que você escape dele. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Deus não desiste de nós.
e a tua destra me susterá. O Senhor, irmão, não só vai atrás de nós, mas o Senhor continua nos guardando, mesmo conhecendo as besteiras, as burradas que a gente faz. Deus não desiste de nós. Ele nos comprou, Ele nos ama. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus não desiste de nós. Na situação mais trevosa que você cair, Deus vai te tirar das trevas. Até as próprias trevas não te serão escuras. Irmãos, o Senhor, Ele nos resgatou e Ele não vai nos perder. A Bíblia diz que aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas nós somos preciosos para o Senhor. Aí o versículo 13, ele diz assim: pois tu me formastes, tu formastes o meu interior, tu sabe quem eu sou, a minha estrutura tu conheces, tu sabes quem eu sou. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu preciso reconhecer isso. A minha alma o sabe muito bem. Eu preciso reconhecer que o Senhor me fez para Ele e não desistirá de mim nunca. Vamos voltar para Coríntios. 1 Coríntios. Então a gente precisa perceber, irmãos, que todo mérito é de Deus. Toda dádiva que nós temos, Deus. Tudo que a gente pode fazer, Deus. E é Deus quem levanta as pessoas, Deus quem levanta as pessoas para pregar para a gente, para cuidar de nós. Deus não levanta essas pessoas para elas serem adoradas por nós, veneradas por nós. São servos. São servos. Quem é Paulo? Paulo é um servo. Quem é Apolo? Apolo é um servo. São todos servos. Mas os coríntios não perceberam isso. Capítulo 4, versículo 6 ainda. Ele diz assim: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então Paulo está dizendo assim: não pode haver do nosso lado nenhum tipo de preferência. Nós amamos os irmãos. Agora, irmãos, deixa eu deixar uma coisa claro, bem claro. Vou dizer isso a terceira vez. Irmãos, claro que existe pregadores que a gente gosta de ouvir. Isso é lógico. Tem irmãos que conseguem colocar a Bíblia, esclarecer de uma maneira muito prática para a gente. Então não há problema em você dizer: não, eu gosto, no meu caso, eu vou dizer isso sempre, eu gosto muito de Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é considerado, de fato, o maior expositor bíblico vivo hoje. E eu amo pregação expositiva. Mas, irmãos, eu não sou dele. Ele é um servo. Ele está servindo a igreja. Rafael, que toca violão, é um servo. Está servindo a igreja. Todos nós somos servos. Servos de um mesmo Senhor. Aí ele diz assim, versículo 7. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido aquilo que Tiago falou? Não é toda boa dádiva, todo dom perfeito, ela desce. Nós só estamos aqui porque nós recebemos de Deus. Nós só somos alguma coisa porque Deus é quem nos capacita. E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido.
Paulo está começando a expor a situação dos coríntios. Versículo 8. Aí Paulo ele se torna, irmãos, ríspido, extremamente ríspido. Já estás fartos, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está dizendo, vocês estão se achando. Vocês estão se achando. Ah, seria tão bom que você já estivesse reinando, porque como a gente pregou para você, a gente ia reinar também. Irmãos, a gente não pode de forma nenhuma se achar coisa nenhuma. Por isso que ele diz assim, já estás farto, já estás rico, chegaste a reinar sem nós. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo está dizendo assim, rapaz, o que está acontecendo conosco é que tem nos colocado por último. Irmãos, muitas vezes quando a gente serve ao Senhor, a gente tem que perceber que há algumas situações você pode fazer, mas não espere reconhecimento. Paulo está dizendo isso. Paulo está mostrando que os irmãos não estavam reconhecendo muito bem. Mas o que é que Paulo está fazendo? Paulo está tratando com a situação. Mateus capítulo 18. Versículo 15. Eu gosto de lembrar que João Calvino, ele dizia que para você saber se uma igreja é verdadeira, ela tem que ter pelo menos três itens. O primeiro item é o ensino saudável da palavra. Primeiro item. Segundo item é a prática adequada da mesa do Senhor e do batismo. E terceiro item é a disciplina da igreja. Todos esses três itens que João Calvino levantou estão na Bíblia. Não é porque ele falou, mas é porque ele resumiu de uma maneira muito legal. Então, irmãos, a igreja ela precisa ter um ensinamento adequado da palavra, ela precisa praticar de forma correta, né, o que a gente chama de sacramentos, que seria o batismo e a mesa do Senhor, a Santa Ceia, e ela precisa também exercer disciplina. E é exatamente isso que Paulo está falando. Mateus capítulo 18 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Uma das funções, irmãos, da igreja também é a disciplina. Disciplina é para correção. Correção. Se eu estou andando de maneira inadequada e de repente os irmãos chegam para mim e dizem, irmão, você precisa corrigir isso aqui. Não, quero saber não. Aí não, vamos dizer, outros irmãos, chamam mais irmãos. Não, quero saber não. Aí diz a igreja. Aí se não ouvir a igreja, gentil publicano. Quer dizer, tem necessidade de arrepender-se. Então o que é que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto? Disciplinando. Disciplinando. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava andando de maneira inadequada. E não era só um pequeno grupo.
era quase toda a igreja. Eu digo quase, porque os da casa de Cloe chegaram e disseram para Paulo: olha, Paulo, está acontecendo essa situação e está insuportável. Capítulo 4, novamente, 1 Coríntios, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios. Paulo está dizendo assim, olha, as pessoas nos chamam de louco, mas vocês querem ser sábios. Irmãos, o que nós precisamos entre nós, é o que Paulo fala, é Cristo e esse crucificado. Paulo está dizendo que a gente precisa pegar aquilo que a gente acha que é precioso para nós e colocar na cruz de Cristo. A gente precisa crucificar a nossa velha natureza. A gente precisa, irmãos, mostrar para o Senhor que a gente está disposto a pagar o preço de ter uma vida santa, uma vida, irmãos, que honre ao nosso Deus. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios. Nós fracos e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos. Paulo está se referindo a eles e àqueles que pregaram o Evangelho para a igreja de Corinto. Sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Não somos pesados a ninguém. E isso, irmãos, sinceramente, a Bíblia diz, irmãos, que aquele que prega o Evangelho viva também no Evangelho. Paulo, irmãos, eu estou falando especificamente da situação de Paulo, viu, irmãos? Paulo, ele poderia ser sustentado pelas igrejas, porque foi Paulo que fundou as igrejas. Mas Paulo era obrigado, irmãos, a trabalhar com as próprias mãos, porque muitas igrejas não ajudavam, ao contrário, criticava aquilo que Paulo fazia. Mas olha só, ainda o coração de Paulo, quando somos injuriados. O injuriados, irmãos, com o passar do livro de Coríntios, a gente vai ver porque que Paulo usou esse termo, injuriado. Existia um grupo da igreja em Corinto que se opunha a Paulo de maneira muito forte. Mas quando somos injuriados, bem dizemos. Irmãos, isso é a atitude de um cristão verdadeiro. É injuriado, está falando mal de vocês, irmãos? Abençoe, Deus abençoe aquela pessoa, Senhor. Se ele não sabe com quem está mexendo, ele está mexendo com o Filho de Deus. Abençoe. A Bíblia diz, aquela promessa que foi feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações ou todas as famílias da terra. Irmãos, o Senhor ele chega para Abraão e diz assim: sê tu uma benção. Irmãos, nossa vida precisa abençoar a vida das outras pessoas. Se as pessoas não gostam de nós, o que é que a gente faz? Abençoa. Abençoa. Alguém está falando mal da gente? Abençoa. Quando perseguidos, suportamos. Irmãos, o que a gente passa aqui é leve. Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. 13. Olha só que coisa linda. Quando caluniados, procuramos conciliação. Eu não sei quem foi o irmão que liberou. Foi Micael, falando sobre o nosso ministério. Nosso ministério, irmãos, é de reconciliação. Então, quando a gente é caluniado, alguém fala mal da gente, irmãos, se a gente puder resolver a situação, beleza. Também, se não puder, a gente continua abençoando as pessoas. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória. Essa escória aqui, irmãos, no grego,
é o que sobrava da comida e era dado para os cachorros. Sobrou a comida, né, ninguém quer, joga para o cachorro, escória. É isso. Então, irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Por que Paulo disse tudo isso? Assim, vocês pensam que são alguma coisa? Olha o nosso exemplo, nós vivemos pregando o evangelho, passando perigo, passando por toda situação, mas olha como as pessoas nos consideram escória. Irmãos, Paulo não queria os holofotes para ele, Paulo não queria reconhecimento para ele, mas o que Paulo queria, irmãos, é que cada um reconhecesse que nós só estamos aqui por conta da graça de Deus. É Deus que não desiste de nós, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos busca, é Deus quem nos sustenta. Então eu não posso me achar coisa nenhuma, Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio, quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, qual era a situação da igreja em Laodiceia? Irmãos, Laodiceia, ela ficava aqui no meio. De um lado tinha Colossos, do outro lado tinha Hierápolis, 2 cidades, e Laodiceia no meio. Colossos era conhecido pelas fontes termais, água quente. E essa água quente, irmãos, ela servia para cura. As pessoas iam lá, tinham enfermidades e tal, ia lá para a água quente, tá? Então servia para curar. Colossos. Hierápolis, do outro lado, a água era muito gelada, refrescante. Você estava com calor, poxa vida, a água de Hierápolis é a melhor que existe. E Laodiceia ficava embaixo. Quando as águas de Hierápolis, a água de Colossos se juntavam, elas ficavam mornas. Nem servia para uma coisa, nem para outra. Servia nem para curar, nem para dar refrigério. Aí você disse, olha, sinceramente, ou quente, né, porque assim, às vezes a gente lê esses versículos, a gente pode interpretar errado. Deus não quer crente frio. Né? Quando o Senhor fala assim, ou quente ou frio, o Senhor diz assim, ou você tem uma vida que cura as pessoas, ou você tem uma vida que refrigera as pessoas. Você não pode ter uma vida que não serve para nada. O morno é isso. Então, ou você é alguém que a sua vida serve para curar as mágoas dos outros, dos irmãos principalmente, ou uma vida que refresca, né? Porque tem aquela pessoa que você chega para ela, você está cheio de problemas, chega, aí a pessoa ora, lê a Bíblia, canta o hino, você, que coisa boa, refresca, né? Mas no caso, Laodiceia nem fedia, nem cheirava. Servia para muita coisa. Mas mesmo assim, se achava rica. Rica. Era Corinto. Corinto estava se achando rica. Corinto estava achando que poderia viver sem a influência do apóstolo Paulo. Um grupo
Outro grupo achava que poderia viver com filosofia. Aí, o que é que o Senhor diz à igreja em Laodiceia? Versículo 17: pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tu não tens absolutamente nada, absolutamente nada. Você é miserável. Mas esse miserável não é só no sentido, irmãos, de não ter bens materiais. Aqui seria o pobre. O miserável é aquela pessoa ruim, seca, pobre, não tem o que dar para ninguém, não sabe para onde ir e não tem nada que o cubra. A igreja em Corinto estava nessa situação. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor tem sempre a solução para as nossas vidas. O Senhor, irmãos, sempre vai providenciar aquilo que nós precisamos. Agora eu preciso tomar uma atitude em relação ao Senhor. Compres. Aconselho que de mim compres. Pague um preço. Que preço é esse? Arrependimento. Primeiro preço que a gente precisa pagar é nos arrepender. Segundo preço, irmãos, orar, buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar comunhão com os irmãos. Lê a palavra do Senhor. Que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então o Senhor resolve toda a nossa situação, toda a nossa situação. E o interessante é que aqui a gente vê o cego, a fim de que vejas, a gente vê a roupa para o nu, a gente vê o enriqueças para o pobre. Agora, e o miserável? Compres. Quando a gente resolve comprar, a gente deixa de ser miserável. Porque aqui parece que o Senhor só resolve o problema da pobreza, da cegueira e da roupa. Mas quando o Senhor diz que de mim compres, quer dizer, abra mão. Deixe de ser avarento, que é o miserável. Esteja disposto a dar sua vida por aquele que morreu por você. Esteja disposto a pagar um preço por Cristo, porque Ele pagou um preço na cruz por você. Então o Senhor resolve todas as situações aqui. Vamos para Salmo 39. Então a igreja em Corinto, irmãos, é uma igreja muito interessante, muito engraçada. E Paulo, ele teve que ser muito ríspido, porque a igreja, muitas vezes, muitos irmãos, a gente vai ver, com o passar do tempo, precisam ser disciplinados. Capítulo 39, versículo 4. 39, 4, isso. Dá-me a conhecer, Senhor, meu fim, e com a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele está dizendo, Senhor, me mostre o quanto eu sou frágil. Sou frágil, Senhor, eu não sou forte. Em mim não há força nenhuma. Continue o 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Diante de Deus, irmãos, quem nós somos? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra.
quando a luz do Senhor brilha sobre nós, irmãos, a gente se desfaz. Em vão se quieta, amontou tesouros e não sabe quem os levará. 7. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Irmãos, que a gente possa perceber que a nossa única esperança é o Senhor. Não existe mais nada, não existe ninguém, nem mesmo em nós mesmos a esperança alguma. E é isso que Paulo está querendo mostrar à igreja de Corinto. Para terminar, irmãos, 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Portanto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Se eu pequei, se eu cometi alguma coisa, eu preciso ir na presença do Senhor e pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa, eu preciso me humilhar diante do Senhor e pedir perdão. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Próximo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu amo esse versículo, irmãos, porque Pedro era alguém que tinha ansiedades. O Senhor, Ele diz para não andarmos ansiosos de coisa alguma. Isso é claro. Mas o Senhor diz assim, para não andarmos. Mas a gente de vez em quando vai ter pequenas ansiedades, pequenas preocupações. Aí Pedro diz assim, lance sobre o Senhor. Lance sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de vós. Próximo. Vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. Pedro, ele está dizendo isso, irmãos, tudo baseado na questão da gente se humilhar na presença do Senhor. Porque Satanás, ele vai estar sempre querendo mostrar que a gente é bom, que a gente tem alguma coisa, que algum dom nosso, nossa, que coisa linda, como eu sou inteligente, como eu sou sabido, como eu sei fazer isso, como eu sei fazer aquilo. Mas Pedro está dizendo assim, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo está só esperando você começar a se gabar. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Próximo. Resistir-lhe firme na fé. O que nos trouxe aqui? Fé. O que nos mantém vivos? Fé. O que vai trazer, irmãos, o que vai fazer com que a gente espere a volta do Senhor? Fé. Porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então creia que você não é nada, mas creia que Deus é quem te capacita, é quem faz tudo por você, é que te salvou, é que te traz, é que vai atrás de você, que não deixa de forma nenhuma você se perder, porque Ele tem cuidado de vós. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, tem alguém passando pela mesma coisa que você. Tem, com certeza. Próximo. Irmãos, eu amo isso aqui. Ora, o Deus de toda graça. Sabe o que é graça? É tudo que a gente recebe sem merecer. Se acordou hoje, irmão, graça. Se abriu os olhos, graça. O sol hoje, sol e chuva, hoje teve as duas coisas. Graça. Você não merece nada disso, mas a graça de Deus é com você. A graça de Deus é com todos nós. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos... Quem chamou você para estar aqui hoje à noite? O Senhor. Não fui eu, irmãos, com certeza. Não foi Fael, não foi Jorginho.
né? Não foi Micael. Você saiu chamando os irmãos, olha, hoje, não. Foi o Senhor que nos chamou, irmão, você é maravilhoso. A sua eterna glória. Porque nós somos transformados de glória em glória, a própria imagem como do Senhor, o Espírito. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele quem? Deus. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Deus não quer que você fuja. Deus quer que você permaneça. Firmar, fortificar e fundamentar. 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então que o Senhor possa governar, irmãos. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Deixa Deus ser Deus. Seja simplesmente submisso à vontade de Deus. E não como os coríntios que se ensoberbeceram, que tiveram preferências, que criaram inimizades no meio. Nós somos cristãos, não podemos ter inimizades. Nós somos filhos de Deus. A nossa vida, irmãos, é para curar e dar refrigério. E se a gente não está assim, a gente se arrepende. A gente vai até o Senhor, a gente compra o ouro refinado, a gente compra veste, colírio. Porque o Senhor nunca desistiu de nós, nunca. E o Senhor quer de nós agora que a gente tenha um posicionamento diante dEle. E deixa Deus reinar, irmãos. A Ele seja o domínio. Não esquente a cabeça com nada, irmãos. Deixe Deus reinar. Ele é Deus e isso Ele sabe ser muito bem. Então que a gente possa deixar que o Senhor reine na nossa vida e pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor.